Quando Jesus entrou na história humana, ele não apareceu de forma discreta ou irrelevante. Pelo contrário, sua vida foi marcada por sinais claros, públicos e impossíveis de ignorar. Doentes eram curados diante de multidões. Cegos passavam a enxergar cerdos uviam. Coxos andavam, leprosos eram purificados e até mortos voltavam à vida. Tudo isso aconteceu diante dos olhos do povo e principalmente diante dos líderes religiosos de Israel. Homens que conheciam profundamente as Escrituras, que tinham acesso às profecias do Antigo Testamento e aguardavam ansiosamente a chegada do Messias prometido. E mesmo assim, Jesus foi rejeitado. Essa rejeição levanta uma das perguntas mais intrigantes da história. Por que o povo judeu não creu em Jesus como o Messias? Como alguém que cumpriu tantas profecias, realizou tantos milagres e ensinou com tamanha autoridade, pôde ser rejeitado justamente por aqueles que mais esperavam o Messias? E mais curioso ainda, por quê? Passados quase 2000 anos, a maioria do povo judeu continua não reconhecendo Jesus como o Cristo. Para responder essa pergunta, a melhor fonte não são opiniões modernas, mas o próprio texto bíblico. A Bíblia não apenas registra a rejeição, como também explica seus motivos. E surpreendentemente, as razões que levaram os judeus a rejeitarem Jesus no primeiro século continuam sendo, em grande parte, as mesmas até hoje. O primeiro grande motivo está ligado às profecias. É inegável que Jesus cumpriu diversas profecias messiânicas em sua primeira vinda. Ele nasceu de uma virgem, como Isaías havia anunciado. Nasceu em Belém, conforme Miqueias profetizou. Foi precedido por um mensageiro, João Batista, exatamente como Isaías descreveu. Entrou triunfalmente em Jerusalém montado em um jumento, como Zacarias havia escrito. Foi traído por 30 moedas de prata, também conforme Zacarias. Esses cumprimentos não são coincidências vagas, mas detalhes específicos, registrados séculos antes. O problema é que o Antigo Testamento também contém outras profecias sobre o Messias. Profecias que Jesus não cumpriu em sua primeira vinda. E eram justamente essas que os líderes judeus mais esperavam. Eles aguardavam um Messias político, militar e governante. Um rei que reinaria com cetro de ferro, conforme o Salmo 2:1 líder, que traria paz mundial. Acabaria com as guerras e julgaria as nações. Como descrito em Isaías 2. Um libertador que expulsaria os romanos e restauraria Israel como potência. Como Jesus não realizou isso naquele momento, muitos concluíram que ele não poderia ser o Messias. O que eles não compreenderam é algo que estudiosos bíblicos explicam há séculos: a forma como as profecias eram reveladas. Os profetas do Antigo Testamento viam um futuro como alguém que observa 2 picos de montanhas à distância. Eles conseguiam enxergar os picos, mas não o vale entre eles. Ou seja, viam a primeira e a segunda vinda do Messias, mas não percebiam o intervalo de tempo que as separaria. Por isso, muitas vezes, as profecias sobre as 2 vindas aparecem misturadas no mesmo texto. Isaías 61 é um exemplo clássico. Quando Jesus leu esse texto na sinagoga de Nazaré, ele parou propositalmente no meio do versículo. Não foi um erro, foi intencional. A primeira parte se referia à sua primeira vinda, a segunda, à sua volta futura. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo, mas os líderes judeus não aceitaram essa interpretação. Para eles, o Messias precisava cumprir tudo de uma vez. Como isso não aconteceu, decidiram rejeitá-lo. O segundo motivo da rejeição foi a relação de Jesus com o templo. O templo era o coração da fé judaica. Era o centro da adoração, dos sacrifícios, da identidade nacional e espiritual de Israel. Os judeus esperavam que o Messias não apenas libertasse o povo politicamente, mas também restaurasse espiritualmente a nação, como prometido em Jeremias 31, na profecia da Nova Aliança. Por isso, o templo era fundamental nessa expectativa. Mas Jesus chocou a todos ao anunciar que o templo seria destruído. E mais do que isso, ele ensinou que o verdadeiro centro da relação entre Deus e o homem não seria mais um edifício, mas ele próprio. Isso foi escandaloso. Décadas depois, no ano 70, o templo realmente foi destruído pelos romanos, exatamente como Jesus havia profetizado. Na mentalidade judaica, não fazia sentido crer em um Messias que anunciava a queda do lugar mais sagrado de sua fé. Não à toa, uma das principais acusações falsas contra Jesus em seu julgamento foi a de que ele ameaçava o templo. Até hoje, muitos judeus aguardam um Messias que construa um terceiro templo, o que torna ainda mais difícil aceitar Jesus como Cristo. O terceiro motivo da rejeição está no confronto direto de Jesus com as tradições religiosas. Em Mateus 15, escribas e fariseus questionam Jesus porque seus discípulos não seguiam a tradição dos anciãos. A resposta de Jesus foi direta e cortante. Ele mostrou que aquelas tradições criadas por homens estavam anulando os mandamentos de Deus.
Na época, grande parte dessas tradições era transmitida oralmente, e possuía quase a mesma autoridade das Escrituras aos olhos dos fariseus. Quando Jesus passou a confrontá-las, reafirmando o verdadeiro sentido da lei, muitos interpretaram isso como rebeldia ou heresia. Mas na verdade, ele estava restaurando a autoridade da palavra. Jesus também confrontou interpretações distorcidas sobre o sábado, sobre o amor ao próximo, e até sobre amar os inimigos. Tudo isso contrariava profundamente a cultura religiosa da época. Ao tocar nessas tradições, Jesus mexeu com o verdadeiro ídolo daquele sistema religioso, a autoridade humana, acima da palavra de Deus. Isso gerou indignação, ódio e rejeição. O quarto motivo foi ainda mais grave. Jesus foi visto como um blasfemador. Dentro da fé judaica, existe uma oração central chamada Shema. Baseada em Deuteronômio 6, ela afirma que o Senhor é um só. Desde crianças, os judeus aprendem que só existe um Deus, e que ele não divide sua glória com ninguém. Quando Jesus afirmou que devia ser amado, honrado e adorado, isso foi entendido como blasfêmia. Em Joel 8, Jesus declarou: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Essa frase não foi escolhida ao acaso. Eu sou é o nome revelado por Deus a Moisés em Êxodo 3. Ao usar essa expressão, Jesus estava se identificando diretamente com o Deus eterno. Os líderes judeus entenderam perfeitamente o que ele quis dizer, tanto que tentaram apedrejá-lo. Mais tarde, em João 10, quando Jesus disse "Eu e o Pai somos um", novamente tentaram matá-lo. Eles deixaram claro o motivo. Não era pelas boas obras, mas porque um homem estava se fazendo Deus. Para eles, isso era intolerável. Outro motivo importante, muitas vezes esquecido, foi a decepção com quem Jesus era. As pessoas criam expectativas, e quando essas expectativas não são atendidas, surge a rejeição. Jesus não correspondia à imagem que esperavam do Messias. Ele era conhecido como o filho do carpinteiro, alguém simples, de origem humilde, sem status social ou político. Mateus 13 nos diz que as pessoas se ofendiam com ele justamente por conhecê-lo. Para muitos, era impossível aceitar que alguém tão comum pudesse ser o enviado de Deus. Isaías já havia profetizado que o Messias não teria aparência atraente, nem majestade exterior. Jesus não era rico, não era poderoso aos olhos humanos, e não tinha onde reclinar a cabeça. Eles queriam um rei como Saul ou Absalão, altos, imponentes e carismáticos. Mas Deus enviou um servo sofredor. Essa discrepância foi decisiva para a rejeição. Por fim, a Bíblia aponta para um motivo ainda mais profundo: o endurecimento espiritual. O Evangelho de João afirma que, apesar de todos os milagres, muitos não creram porque seus olhos estavam cegos e seus corações endurecidos, conforme havia sido profetizado por Isaías. Isso não significa que Deus forçou a incredulidade. O endurecimento foi um juízo justo sobre corações que repetidamente rejeitaram a verdade. Eles escolheram fechar os olhos, e Deus os entregou aquilo que eles mesmos desejaram. Em resumo, os judeus rejeitaram Jesus porque buscavam um Messias material, político e visível, enquanto Jesus trouxe um reino espiritual e eterno. Eles esperavam libertação dos romanos, mas Jesus ofereceu libertação do pecado. Queriam paz na terra, mas ele trouxe paz com Deus. Queriam um rei humano, mas receberam o rei da glória. Como diz 2 Coríntios 4:18, aquilo que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Jesus veio oferecer o eterno a um povo que estava preso ao temporário. Jesus não veio apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. Ele continua sendo o Salvador de todos os que creem. E se hoje você ainda não crê, a minha oração é que seu coração seja aberto para enxergar quem ele realmente é. Até a próxima.